Bom dia! Vamos falar de uma questão bastante recorrente nos tempos de hoje. É quando um filho é acometido de algum mal, né, que perdura muito, falam que é maldição que vem dos pais, né, dos avós, e aí se cria a questão de pessoas se especializar em quebra de maldição hereditária. Mas aqui na Bíblia existe base para tratar de um assunto desse? Há a pergunta então, há maldição hereditária ou não? Vamos descobrir a resposta aqui. Quando Deus deu a lei a Moisés, lá no Monte Horebe, né? Ele tratou desse assunto. Isso está há 1440 anos antes de Cristo. Foi dada a lei. Salomão foi um homem escolhido por Deus. E se vocês verem a história de Salomão, ele foi escolhido por Deus, mas no final do tempo dele, ele se desviou para outros deuses e o reino dele foi destruído. Como? Se há maldição hereditária. Davi foi um exemplo de pai. Por que Salomão caiu? Voltando uns dias atrás, Adão, o primeiro filho, Caim, também praticou obras más. Vinha de Adão. Adão teve outros filhos, teve 7, né? Um homem temente a Deus. Enoque, também um homem temente a Deus. Mas vamos aqui na Bíblia ver alguns assuntos aqui. Deuteronômio 5 fala da lei. Capítulo 5, versículo 6, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, está dizendo bem aqui, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Viu? Castiga. Vou ler de novo. Os filhos, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Viu a maldição? Para onde? Daqueles que me desprezam ou me odeiam. Então, os que desobedecem à lei de Deus, ele deixa eles à vontade, né? Não é que ele está obrigando ele a fazer mal, não. Se ele não quer obedecer à lei de Deus, então ele deixa ele à vontade. É livre, é uma escolha. Olha aqui, versículo 10: Mas trato com bondade até 1000 gerações. Vê? É uma escolha. Aqueles que desobedecem a Deus, Deus deixa eles à vontade. É livre, né? É o livre-arbítrio, é a escolha.
mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. O que é mandamento? A lei. Os mandamentos que ele deu é uma escolha. Eu posso obedecer, você pode obedecer, né? Se obedecer, ele vai zelar até 1000 gerações. Se não obedecer, ele está livre para praticar aquilo que ele bem quer até o final dos tempos. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês tiverem tempo e ler o capítulo 4 e o 5, vocês vão descobrir muita coisa sobre isso, né? Mas, vamos agora, então, ficou claro. Deus deixa a pessoa à vontade, terceira, quarta, quinta, sexta, o tempo que quiser, se não obedecer a Ele. Mas, se obedecer a Ele, Ele cuida até 1000 gerações. Vai muito além dos dias de hoje. Muito além, né? Nós não estamos aí nem em 100 gerações, né? Não chegamos a isso. Então vamos para Deuteronômio 30 agora. Deuteronômio ainda. A lei foi dada a Moisés. Versículo 19. Então é uma escolha. Deus coloca à vontade. Então diz aqui no 30, versículo 19 de Deuteronômio: hoje, está falando quando? Há 1440 anos antes de Cristo foi dada essa lei. Hoje invoco os céus e a terra, ou entrego, né? Mostro os céus e a terra como testemunhas contra vocês. Quer dizer, o céu e a terra está se referindo a tudo. É testemunha de que Deus deu essa lei contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A morte, o que é? E a vida, que está se referindo aqui? Ele está se referindo à vida eterna, à salvação, se obedecer a Ele. E a morte? A morte espiritual. Se não obedecer a Deus, você vai caminhar na terra, você vai trabalhar, mas perante Deus não há vida. É a vida espiritual, está aqui. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolha a vida. Ainda deu um conselho: escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Vocês e seus filhos vivam. Qual vida? A vida eterna. E de 1440 anos antes de Cristo, mais 2000, são 3.440 anos, eu estou falando essa palavra aqui. Isso foi dado há 3.440 anos, essa lei. E até hoje, pessoas falam em quebra de maldição hereditária. Não existe. Já viu o que não existe? É a escolha do ser humano. Eu vou ler mais o 20 aqui. E para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Deus é a nossa vida. Se estamos com Ele, estamos prontos para a vida eterna. Ezequiel 18. Vamos para Ezequiel agora. Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Diz assim: aquele que pecar é que morrerá. Aquele que pecar é que morrerá. Morte física,
na sepultura? Não, morre espiritualmente. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, e nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então é uma escolha. Se entrar por lado da impiedade, você vai ser cobrado. E se andar pela lei de Deus, você vai criar o quê? Crédito. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada. Se a pessoa for justa, ele está criando crédito com Deus. Lembra? Acumular tesouro no céu. É o crédito que você tem. Não é tesouro financeiro. É o crédito que você cria durante a sua vida. A justiça do justo lhe será acreditada. E a impiedade do ímpio lhe será o quê? Cobrada. Cobrada o quê? A vida. A presença de Deus, a proteção de Deus. A proteção de Deus. A proteção de Deus que ele está dizendo aqui. Mas vamos em Provérbios, agora 30. Vamos voltar em Provérbios, está bem pertinho aqui. Provérbios 30, versículo 11. Então, há uma escolha para as pessoas, para a nação, para o povo. Então, diz assim, em Provérbios 30, versículo 11: Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoa a sua mãe. Está na presença de Deus? Não, claro que não. O que vai acontecer? Vai ser cobrado e não acreditado. Versículo 12: Os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Puros aos seus próprios olhos. Faz aquilo que ele acha que está certo. Para ele. Né? O ladrão, por exemplo, acha que está certo roubar porque vai ter um dinheiro fácil. O traficante acha que está certo traficar porque o dinheiro é muito. Né? Aos olhos deles, está certo. Mas para Deus, não. Ainda não foi purificado. Não foi limpo das suas imundícias. Versículo 14. São pessoas cujos dentes são espadas, cujas mandíbulas estão armadas de facas, para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. Pessoas que se aproveitam da pessoa mais simples, né? Negociantes astutos, que faz negócio visando só a parte dele. Isso é uma geração que tem o quê? Os dentes são espadas. Só trata daquilo que é bom para ele. Que cuida do quê? Só da parte que o favorece. Para fazer o quê? Devorar os necessitados. O necessitado é aquele que precisa de adquirir alguma coisa. Talvez ele tenha um objeto que vale 50 mil. Chega uma pessoa e compra por 20. É essa geração aqui que está falando. Essas pessoas estão na geração que anda pelos seus próprios olhos. Né? Tudo está certo para eles na sua visão. Efésios 2. Vamos lá em Efésios. Então são pessoas que escolheram a morte, como foi dito lá em Horebe para Moisés. Coloco por testemunhas hoje os céus e as terras diante de ti, que te dei a vida e a morte, a bênção e a maldição. É uma escolha. 2:2. Nos quais a geração que não está na presença de Deus.
nos quais costumavam viver quando seguia a presente ordem deste mundo, eu, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É a geração que eu li atrás, lá em Provérbios 30. Né? Então, é uma escolha da nação, da família, uma geração, de uma pessoa, é uma escolha. Não é acarretado porque o pai fez isso, o filho vai sentir. Não. Gálatas 3,13. Vamos voltar aqui, Gálatas está bem junto aqui. 3,13. Além do mais, de que Deus deu essa lei a Moisés, e ele passou o povo, ele ainda mandou o filho para corrigir essas coisas, né? Interceder pelos que estavam caminhando para o lado errado. Olha só o que diz aqui em Gálatas 3,13. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Qual a lei? A lei foi dada lá em Horebe, lei de Moisés. Da maldição da lei. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo, quando morreu, ele tomou a maldição e se tornou maldição em nosso lugar. Aqui está se referindo a pessoas que se desviaram e foram para o lado do pecado, da iniquidade. Então Deus manda Jesus para recorrer a essa situação. Cristo nos redimiu, nos pegou, né? Nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição pelo nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro, por quê? Para tirar a maldição do povo. Ele levou tudo ali, né? Foi tratado como maldito, um homem da pior qualidade, né? 3, ainda no 3, voltando aqui, versículo 8. Prevendo, então Cristo veio para resgatar o povo que estava perdido. Voltando no versículo 8 aqui, ainda em Gálatas, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, de quem? De Abraão, todas as nações serão abençoadas. Observa que a bênção foi dada a todos em Abraão. Olha o tempo que Abraão está antes de Moisés, né? Abraão está antes de Moisés, antes de ser escravo no Egito. Depois que saiu do Egito, ainda deu a orientação, deu a lei. Então, a vontade de Deus é que todas as nações seriam benditas em Abraão. Fala de maldição? Não, fala de bênção. A maldição foi uma escolha do povo. A maldade, a iniquidade, foi a escolha do povo. Mas a vontade de Deus, quando ele falou com Abraão, era que todas as nações seriam benditas no nome dele. Vamos voltar em Provérbios 26:12. Provérbios 26:12 diz: a maldição sem causa não encontra repouso. Então, se repouso é estadia, né? Ficar ali. Se a pessoa amaldiçoa outra e ela não tem culpa em nada, é uma vontade da pessoa, ela não vai pegar. Ela não vai achar repouso na pessoa. Por quê? Porque está protegida por Deus. Então, não há possibilidade, nos dias de hoje, de uma pessoa amaldiçoar outras. Não existe. Porque Deus é a vida, como já disse anteriormente.
1 João 5, vamos lá nas cartas de João. João 5. João 5, 18. João 5, 18. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, se você é nascido de Deus, tem a proteção de Deus, o maligno não vai te atormentar, como está em Provérbio 26, né? Que a maldição sem causa não encontra repouso, não encontra estadia, não há lugar para a pessoa sofrer a maldade de outra pessoa que desejou que ela se desse mal. Não. Se estiver na presença de Deus, for nascido de Deus, o maligno não o atinge. Está revestido da proteção de Deus. João 4,4. Vamos voltar em João aqui um pouquinho. Capítulo 4, versículo 4. Filhinho, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está o quê? No mundo. O que é que está no mundo? O príncipe das trevas, né? Esse é que faz com que a pessoa se desvia de Deus. Em Salmos, para nós finalizar aqui, Salmos 7, 15, 16, fala se a pessoa criar uma cova, ou um buraco, um poço, ele mesmo cai nele, e não o outro, que ele cavou para ele cair. Porque a maldição, sem causa, não encontra repouso. Não existe maldição hereditária nos tempos de hoje, e nem foi criada em tempo nenhum. Foi criada a bênção lá para Abraão, né? Gálatas 3, versículo 8. Tá? Por hoje é só. Até a próxima semana.